Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Torres e esse aqui é o canal Fala Gigante. Galera, antes das informações, eu queria pedir para continuarem se inscrevendo e dando like. Quando vocês dão like, vocês indicam para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo e o YouTube vai começar a divulgar esse conteúdo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Beleza? Vamos para as notícias. Então, galera, o Vasco acertou a contratação do seu novo diretor executivo de futebol. O Vasco se acertou com Admar Lopes, de 41 anos, português, que estava no Bordeaux da França. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho da ficha do Admar, beleza? O Admar começou no futebol em 2009, no Porto, como observador, onde ele ficou de 2009 até 2014 no Porto. Em 2014, ele se transferiu para o Mônaco, onde ele também atuou como observador e ficou até 2016. Ele virou coordenador de scout no Lille da França em 2017 e ficou até 2020. Inclusive, no Lille, ele levou o Léo Jardim, nosso atual goleiro, para o Lille da França e lá ele permaneceu até 2020 como coordenador de scout. Em 2020 ainda, ele pegou e se transferiu para o Boa Vista de Portugal, onde ele atuou até 2021. Ele pegou e levou o Léo Jardim por empréstimo para o Boa Vista de Portugal. Como ele já conhecia o Léo Jardim, pois ele tinha levado para o Lille da França, o Léo não estava sendo muito aproveitado no Lille da França, então ele conseguiu o Léo por empréstimo para o Boa Vista de Portugal, e onde ele permaneceu até 2021. Em 2021, ele se transferiu para o Bordeaux da França e ficou lá até 2025. Ele estava no Bordeaux até agora, inclusive, isso é o motivo que algumas pessoas estão um pouco preocupadas nas redes sociais, principalmente, comentando por quê. Para quem não sabe, o Bordeaux da França na última quinta-feira, declarou falência, galera. Eles não estavam muito bem financeiramente, estavam passando por dificuldades e tudo mais. Acabou declarando falência. Eles tinham sido rebaixados para a terceira divisão do campeonato francês e isso ocasionou falência. Liberaram já os jogadores, todos os jogadores estão livres no mercado. E parece que para voltar ao futebol, eles vão ter que recomeçar do zero na quarta divisão do futebol francês. Isso fez algumas pessoas, principalmente vários torcedores de clubes maltinos, ficarem um pouco receosos. Por quê? Não é legal você trazer profissionais de um clube que acabou de declarar falência. Inclusive profissionais que já estão nesse clube há alguns anos. Porque você acaba associando a questão da falência a ele. O pessoal está se perguntando o seguinte: pô, se ele estava lá, se ele que estava montando os times lá, os elencos, e desde 2021 e o clube acabou falindo, ele tem uma parcela de culpa nisso, não? Então, aí o que acontece? O pessoal está bem receoso, bem preocupado. O que eu acho sobre isso? A minha opinião é o seguinte: o Vasco tinha como opção, como a primeira opção, o Mário Branco de Portugal também, que estava, se eu não me engano, ele estava num clube da Alemanha. Eu não lembro qual exatamente, porque agora me fugiu, mas enfim, era o Mário Branco, um português também, de primeiro escalão da Europa, primeira prateleira, só que ele recusou o Vasco. O Vasco até fez uma sondagem, conversou, fez uma entrevista pelo aplicativo Zoom, e o cara pegou e falou: cara, olha, eu até conheço o Vasco e tal, a notícia que divulgaram é isso, ele até conhece e tal, mas por enquanto eu não pretendo ir para o Brasil. Ele descartou justamente porque ele quer continuar na Europa. E o Admar Lopes acabou sendo uma segunda opção. Olhando pela questão, pelo lado que o Admar Lopes estava, ou era ele, ou eram os outros especulados brasileiros, Eduardo Freeland, Bruno Costa, lá do Fortaleza e tal. Cara, eu não posso falar muito sobre o Admar Lopes, porque eu não conheço ele. Apesar de eu ter passado aqui os trabalhos, eu não me aprofundei ao ponto de ver se todos os trabalhos dele foram bons, se foram ruins, até porque a maior parte da carreira dele ele foi como observador ou scout. Agora, no final, nesse último trabalho que ele fez no Bordeaux da França, foi onde ele atuou realmente como diretor executivo de futebol. E acabou que o clube faliu. Só que o clube pode ter falido por diversos fatores, principalmente uma administração financeira. Provavelmente o clube não estava bem, porque o clube foi rebaixado, então pode ser que ele tenha também montado elenco ruim, porque nenhum clube é rebaixado se o elenco for bom. Então isso liga um sinalzinho de alerta. A minha opinião sobre ele: cara,
eu acho que é até válido trazer ele, porque o Vasco vai ter uma experiência de um profissional da Europa, um cara que, por mais que ele não tenha muitos anos como diretor de futebol, executivo de futebol, ele está acostumado, ele já está no meio do futebol na Europa, ele já rodou bastante a Europa. Então, provavelmente, ele deve ter contatos lá. Isso significa que ele vai fazer um bom trabalho? Não. Espero que sim. Obviamente, eu espero que sim. Eu quero o bem do Vasco, como todo vascaíno. Só que eu não estava muito feliz, isso aí é mais meu, com os nomes especulados, principalmente aqui no Brasil. Porque, cara, o Vasco sempre fica nessa dança da cadeira, como os outros clubes, quando se trata de diretor de futebol e técnico. Sai um, entra outro. Parece um looping. O Vasco, tipo, por exemplo, o Renato saiu do Grêmio, o Mano saiu do Fluminense. Aí eles meio que trocaram de clube. Isso é um looping, isso é uma dança das cadeiras que não me agrada. Eu gosto de opinião nova, mente nova, pensamento novo. E eu acho que um profissional vindo da Europa, ele pode trazer isso para o Vasco. Inclusive, ele deve conhecer alguns jogadores portugueses, jogadores de times menores da Europa que desempenhem bem. Por exemplo, um exemplo é o Nuno. O Nuno veio de um time pequeno, mas o Nuno é um bom jogador. O Nuno é uma contratação que deu certo. Pode ser que ele tenha conhecimento por já ter rodado a Europa, e a Europa não é muito, não é muito grande, né? Então, acaba que ele facilita para ele conhecer os jogadores. Pode ser que ele tenha conhecimento sobre isso. Só que, por outro lado, o pessoal está falando, pô, mas se ele tem esse tipo de conhecimento, por que que o Bordeaux foi rebaixado? Por que que ele não levou jogadores bons para o Bordeaux? Aí entra a questão também que eu falei. O Bordeaux não estava bem financeiramente. Às vezes, o cara pode ter levado nomes e o Bordeaux não conseguiu contratar. O que seria muito semelhante ao Vasco, né? Porque o Vasco não tem grana. O Vasco, normalmente, o cara vem, traz nomes e, pô, é isso que não dá. O Vasco tem que meio que pegar os restos, os jogadores que estão encostados em vários clubes. Eu acho que ele vai ter muito trabalho no Vasco, tá? Ele vai ter que garimpar o mercado, vai ter que buscar muitos jogadores no estilo do Nuno. Cara, o Vasco precisa de jogador nesse estilo, que chega e joga, chega e dá certo. O Vasco não pode ficar se dando ao luxo de errar, de trazer Maxime Rodrigues, Jean Davi, aquele colombiano que eu nunca lembro o nome dele, que já foi até embora. Cara, o Vasco não pode, acho que é Sebastião Ferreira, se não me engano. O Vasco não pode trazer jogador assim, não pode ficar se dando ao luxo de errar, de usar o pouco dinheiro que tem, ou o crédito que tem, quando não contrata à vista, né? Não pode ficar gastando com esses jogadores, não pode ficar dando tiro no nada. O Vasco tem que acertar aí, ponto final. Contratou 5, por exemplo, cara, tem que ser 4 acertos, não pode ser um acerto e 4 erros. O Vasco não pode se dar esse luxo. Principalmente que a gente agora vai provavelmente entrar na zona de rebaixamento caso perca para o São Paulo. Então vai passar essa fase toda de que todo mundo vai ficar parado, né? Por causa daquele Mundial da FIFA lá. Cara, seria fundamental a gente passar fora da zona. Então seria fundamental o Vasco ganhar o jogo contra o São Paulo para não entrar na zona. Ou torcer por um empate, pelo menos, e não entrar na zona, caso. Só que aí ia depender de outros resultados. Enfim, ele vai ter muito trabalho. O cara não conhece o Brasil, mas eu espero que ele traga informações, traga nomes e jogadores lá de Portugal que estejam em alta, jogadores como o Nuno, que estava desempenhando bem no clube dele, e que é isso que a gente precisa, cara. A gente também não precisa ficar mais garimpando o jogador aqui em divisões inferiores no Brasil. Porque eu acho que sempre faz isso. Traz jogador assim e nunca dá certo. Agora, foi lá em Portugal, pegou um cara que estava se destacando lá em Portugal, que é o caso do Nuno, deu certo aqui. Porque o cara estava desempenhando bem, estava se destacando. O cara não era um encostado no clube dele, ele era um destaque do clube dele. E é esse tipo de jogador que eu quero no Vasco. É o tipo de jogador que eu acho que vai fazer o Vasco jogar melhor. Vai melhorar o Vasco. Se for para trazer mais do mesmo, não traz. Porque aí só vai inchar a folha salarial, só vai gastar dinheiro e irritar a torcida. Mas, cara, a minha opinião sobre o Admar é isso. Eu espero que dê certo, vou torcer muito. Mas é complicado. Realmente deixa essa pulguinha atrás da orelha o cara montar um elenco de um clube que foi rebaixado e declarou falência. É complicado. E foi recente agora, né? Para continuar, cara, a outra notícia que saiu é uma que a gente já sabe, né? O Payet não ia ficar, o Vasco hoje oficializou, tornou oficial a questão, se despediu do Payet e tudo mais. Cara, sobre o Payet, eu gosto do Payet, gostei muito da passagem dele aqui, apesar de que ele poderia ter desempenhado muito melhor. A questão do custo-benefício. Tem gente que fala que não valeu, tem gente que fala que valeu. O que você acha? Você acha que valeu? Olhando pelo lado seguinte, o Payet veio um dos 8 gols que ele fez, ele disputou 77 partidas, fez 8 gols e deu 16 assistências.
Sendo que, desses 8 gols que ele fez, 2 foram contra o América Mineiro e contra o Fortaleza. Gols que livraram o Vasco do rebaixamento. Na minha opinião, só por esse motivo, já valeu a pena a passagem dele. Apesar dele ter sido um custo-benefício muito alto, porque o salário dele era muito alto, para só esses 2 gols, mas pensa o seguinte, um rebaixamento seria muito pior. Um rebaixamento seria muito mais caro do que o Bahia ganhou. Então, só por esse motivo, eu acho que valeu a pena. Agora, se não fosse por isso, realmente eu achava que não iria valer a pena. Então, sobre o Paia foi isso aí. Desejo todo o sucesso do mundo no segmento da carreira dele. Parece que ele vai ir para cargo administrativo agora, lá no clube que ele é ídolo na França. E é isso. Outra notícia que saiu agora no final da noite, galera. Parece que o Racing da Argentina está interessado no Sforza. O Racing parece que vai perder um jogador que atua ali na posição do Sforza, vai vender bem, vai ter um lucro bem alto em cima do jogador, e o Sforza seria um dos candidatos a substituir. O Sforza custa dinheiro, o Vasco pagou, se não me engano, 24 a 25 milhões de reais pelo Sforza, e o Racing sabe que para tirar o Sforza do Vasco vai ter que vir e pagar pelo menos o mesmo valor que o Vasco perdeu. Espero de verdade que o Racing compre o Sforza, que se concretize esse interesse e compre, porque o Sforza não rendeu no Vasco, apesar dele ser considerado um grande talento na Argentina, foi capitão de seleção de base e tudo mais. No Vasco não rolou, não se desenvolveu, não deu certo. Outro jogador que parece que está demonstrando interesse de outros clubes é o Maurício Lemos. Apesar de, cara, eu gosto do Maurício Lemos, infelizmente o cara não consegue jogar, ele fica se lesionando consecutivamente e isso acaba encurtando a passagem dele nos clubes. Ele acaba sendo aquele chinelinho, não por vontade própria, mas pela condição física dele. Mas a notícia que saiu agora no final da noite parece que o Peñarol tem interesse no Maurício Lemos. Só que o Peñarol acha o valor do Maurício Lemos elevado, parece que a multa rescisória dele está em torno de 11 milhões de reais, e o contrato dele vai até o final do ano. Então, no meio do ano agora ele pode assinar um pré-contrato, e pode ser que essa seja a questão do Maurício Lemos. O Peñarol esperar e assinar um pré-contrato com ele. Eu gosto do Maurício Lemos. Acho que se ele sair vai ter que arrumar um jogador para repor ele, porque, na minha opinião, ele seria o titular no lugar do João Vitor, mas a condição física dele, essas lesões acabam que atrapalham muito o jogador. E é isso, ele não pode sair e não ter um substituto, não ter uma reposição por ele. Se caso ele for sair mesmo, tem que ter uma reposição. Beleza, galera? Por hoje é só essas são as notícias. Esse período que não vai ter jogo do Vasco, vai ter poucos jogos, né? Que agora a gente vai enfrentar o São Paulo e vai meio que ficar sem jogo por um tempo. Tá, eu vou tentar comentar em cima das notícias que saírem. Esse canal aqui foi feito para isso. Eu não sou jornalista, não sou do mundo do futebol, sou apenas um torcedor, assim como você. E a ideia desse canal é o seguinte: saiu notícia, eu vou trazer as notícias e vou comentar, dar minha opinião. Quero saber também a opinião de vocês sobre isso tudo. E é isso aqui, é mais um bate-papo, uma troca de ideias entre eu e vocês. Beleza, galera? Aqui, tamo junto. Vou pedir mais uma vez, deixa o like se gostou do canal, se tá gostando do conteúdo, se inscreve para que o YouTube continue indicando. Beleza? Tenha uma boa noite, pessoal. Salve Vasco e tamo junto.